Bom dia, terceiro ano. Como vocês vão? E então, coragem, força e ânimo para iniciarmos mais uma aula? Eu espero que sim, né? Vejamos. Hoje vamos trabalhar com a página 17 de Geografia, tá? Onde diz marcas do passado nas paisagens. Bom, vejam, se vocês puderem, eu falei para o quarto e vou falar para vocês. Se vocês puderem fazer a leitura do conteúdo, é muito interessante. Muito interessante, estou dizendo, que vocês façam. Por que eu digo isso? Porque você fazendo a leitura, você vai interpretar da sua forma, do seu jeito, o assunto, certo? Muitas vezes eu falando, às vezes acaba não entrando da forma que deveria na sua cabecinha. Então, você lendo o conteúdo, você vai poder interpretar o que estamos conversando, do que estamos falando. Entendem? É por isso que a leitura é importante para diversos motivos. A leitura é importante para a interpretação de textos, seja textos como de geografia ou outros demais, e para que você ainda ganhe, reforce ainda mais e estimule para que você consiga ler e para que você possa colocar em prática sempre a leitura quando necessário, tá bom? Mas vamos lá. Marcas do passado nas paisagens. Como assim? O que é que eu posso falar sobre isso? Marcas do passado nas paisagens. Vejam, quando a gente fala esse tema, logo me vem na memória paisagens. Paisagens quero dizer paisagens que foram construídas em algum momento pelas mãos humanas, lógico, né? E no momento atual, essa mesma paisagem, esse mesmo edifício, qualquer que seja ele, loja, armazém, já não é mais utilizado como na época em que ele foi construído ou na época em que haviam outros donos, certo? É um ponto. Outro ponto é quando a gente diz marcas do passado na paisagem, é porque ela nos conta a história daquele determinado lugar, certo? Nós aqui em Bom Conselho, eu sempre gosto de citar os mesmos, mas por que os mesmos? Porque, felizmente, não infelizmente, felizmente, eles fazem parte do contexto histórico de nossa cidade. Existe um motivo por ele estar ali, por ter sido construído, por que existiu em algum momento no passado, quais eram os objetivos. Enfim, entre eles nós temos alguns imóveis, como vocês mesmos já estão cansados de ouvir. Colégio Nossa Senhora, a Igreja Matriz, a Ermida de Santa Terezinha, agora não me recordo mais. A Praça Dom Pedro II, certo? Essas que eu acabo de citar são edifícios, igrejas, colégios, pontos públicos que foram construídos há muitos anos atrás. Alguns nunca tiveram mudança gritante. Quando eu digo mudança gritante é que, tipo, por exemplo, a ermida foi demolida e construída uma outra mais moderna, com uma pintura bem mais atual. Não. Esses edifícios, a não ser pela Praça Dom Pedro II, né? Mas esses edifícios que vocês sabem, os que eu acabei de citar agora, são edifícios que possuem uma história deles próprios, desde a fundação, para que eram, qual era a finalidade, quem os construiu, em que ano foi construído, certo? E assim permaneceram até nos anos atuais. Hoje estamos em 2021, mas sabemos que esses prédios e edifícios não foram construídos há um ano atrás, né? Eles podem ter sido e são, né? Realmente eles são reformulados, são reformados, mas a sua identidade, ela não é transformada, ela não é modificada.
E por que, tia? Bom, há muitos prédios, acredito eu que assim como esse, acredito que também esses prédios da nossa cidade, esses que eu acabei de citar, eles são tombados. O que é tombados? Tombados eu não tô falando de cair, tá? Não. Tombados por lei. Existe uma lei, tá? Existe uma lei em que faz com que alguns prédios, determinados prédios, dependendo de que século eles foram construídos, por exemplo, eles não podem ter modificações. Eles não podem sofrer alterações, certo? Então, são famosamente tombados. É um patrimônio cultural, histórico da cidade, do estado, certo? Do país. Entendem? Não tenho certeza, mas é bem possível, porque diante das circunstâncias que sempre acontecem em nossa cidade, que se gostam de reformular prédios, né? E existem tantos prédios, assim, mais modernos, era bem possível que a essa altura do nosso campeonato, isso já pudesse ter ocorrido. Mas se não ocorreu, provavelmente são prédios que são tombados, então não podem mexer. Mexa na pintura, tá? Mas tirar portas para substituir por outras mais modernas de vidro ou mais altas, de forma alguma. A estrutura física tem que predominar. Tudo bem? Até aí? Então, como aqui mesmo diz, marcas do passado que fazem parte da paisagem e fazem parte da paisagem atual. Aqui, por exemplo, no livro de vocês, na página 17, tem uma situação que diz o seguinte. Ó, nessa imagem, observem ela. Esses galpões antigamente serviam para armazenamento de grãos de café, na época em que a cafeicultura era a principal atividade econômica brasileira. Hoje eles são utilizados para armazenar outros grãos que aqui produzimos, como a soja. Então veja, nessa época de café, provavelmente época até dos escravos mesmos, né? Então, quando ele foi construído, o objetivo principal era para armazenar os grãos de café para ser exportados, né? Ok? Como houve uma quebra econômica na área do café naquela época, o prédio continuou a existir. Ele não foi destruído. Naquela época não sentiram necessidade de demolir um prédio como este. E assim permaneceu. Já nos dias atuais, os novos donos de fazendas como estas que trabalham com a monocultura da soja, utilizam o mesmo prédio agora para uma outra função. Então vejam, tem uma história esse prédio, né? Você observa que dentro desse prédio, desse armazém, que olhando assim, você olha que é um armazém do passado, bem rústico, uma imagem muito bonita. Eu considero uma imagem muito bonita. Então, não é destruído, não é demolido, permanece. Sempre que possível, uma reformulação, uma reforma na estrutura para que ela não venha a desabar, né? Assim, mas vejam que tem uma história por trás. Qual era o motivo? Qual a existência desse armazém? E olhem, as mudanças, as voltas que o mundo deu e para que hoje, tem a função de hoje, a atual função que ele possui. Assim como o colégio, assim como a ermida, assim como a nossa igreja matriz, né? Nós sabemos que Bom Conselho veio por meio de uma fazenda. Sua primeira constituição, foi por meio de uma fazenda. A fazenda que hoje é onde o colégio se localiza. E dali, a construção de um colégio que só apenas aceitavam meninas para se tornarem freiras, para estudarem. Não poderia de forma alguma meninos adentrarem. Aí vem logo depois o estadual, muitos anos depois, que aí sim permitia com que os meninos pudessem estudar. E hoje, vejam o pulo, né? Hoje nós temos um colégio, aqui em nossa cidade, esse colégio, que abriga crianças, jovens, até pouco tempo adolescentes. E vejam a guinada, mas lembrando, a estrutura física permanece a mesma. É dali que se inicia o ponto histórico de nossa cidade. E assim vamos para a Ermida de Santa Terezinha, assim vamos para a igreja
da Sagrada Família, não é assim? Pois é. Aí outra informação, também podemos conhecer um pouco da história do lugar por meio das comidas típicas, como o feijão tropeiro. Por muitos anos, o transporte de mercadorias era feito por tropas de cavalo ou em lombo de burros. Os homens que conduziam estes animais com as mercadorias eram chamados de tropeiros. Por isso o surgimento da comida. Por quê? Porque era uma comida muito básica, mais simples de se fazer. Esses homens saíam de um destino para outro, quilômetros e quilômetros de distância. Não havia eles não carregavam consigo muitas diversidades de alimentos, frutas e etc. Então, o que eles traziam em si era o arroz, o feijão, a carne salgada que permanecia por mais tempo, né? Isso, para não apodrecer, porque com a carne salgada tira-se toda a umidade dela e ela demora para se estragar. E dali surgiu justamente esse prato, um prato típico, um prato típico que levou o nome justamente daqueles que levavam essa alimentação crua para que ainda pudesse fazer, o tropeiro, certo? Até aí tudo bem? Será? Logo mais embaixo nós temos essa situação aqui, ó. Os pais de uma criança, provavelmente, ou avós, não sei. E algumas crianças em volta, provavelmente fazendo perguntas, questionamentos sobre a época da juventude desse casal, não é isso? Aí diz assim, além de identificação dos elementos que marcam a cultura de vários grupos, podemos compreender a cultura que determina local por meio de pessoas que vivem há mais tempo nele. Ao conversar com essas pessoas, elas podem nos contar sobre vários momentos importantes que vivenciaram no lugar. Pois é, sim, é possível, né? Não só edifícios, prédios, marcam a história de um passado, mas as pessoas que ali viveram, né, que puderam trazer para aquele lugar, se for imigrantes, a sua cultura, pratos típicos, danças, muitas outras coisas. Então nós sabemos que o Brasil foi e é um lugar onde recebeu muitos imigrantes, não é isso? Sabemos disso. Africanos, italianos, alemães. Então, essas pessoas constituíram aqui seu lugar de moradia. E essas mesmas pessoas trouxeram de onde estavam para cá, para o nosso país, muita cultura, muita história, muito conhecimento, diversos tipos de pratos típicos. Isso é importante para que se construa a formação histórica de um local, de uma cidade, de um país. Nós somos miscigenados, vamos assim dizer, porque temos um pouco de cada um desses em nosso sangue, ok? Bom, aí nós temos agora a sua vez. Nós temos aqui uma atividade. Olha só que legal. Nós temos essa atividade na página 18. Agora é a sua vez. Tia vai ler. Durante o estudo desta unidade, você percebeu que nas paisagens dos lugares que os personagens frequentam, podemos identificar diferentes marcas. Gabriela e Lívia frequentam lugares em que é possível conhecer um pouco da história da cidade que elas vivem. No museu, Gabriela conheceu peças que eram dos antepassados da cidade. Na biblioteca pública, Lívia observou fotografias das paisagens que retratam épocas passadas. Ao frequentarem juntas a festa junina no bairro dos italianos, as duas amigas estão vivenciando uma manifestação cultural que é tradição naquela comunidade. Beto, ao caminhar com seu pai pela cidade, aprendeu que o lugar onde se localiza a loja de calçados antigamente era um armazém que seu avô comercializava ferramentas e alimentos.
ok? Essa atividade aqui que eu quero que vocês façam, por favor, façam no caderno. Por que estou pedindo no caderno? Aqui o espaço é pequeno e às vezes a letra de vocês se torna muito grande ou muito pequena e não é muito visível. Então, para que isso não aconteça e eu não fique lhe aborrecendo, pedindo para que você refaça e tudo mais, você faz no caderno. Coloca as perguntas, tá? Não esqueça de colocar as perguntas e as respostas em seguida. Aí diz assim, com base no que você estudou, responda em seu caderno. De que forma é possível identificar os elementos que marcam a cultura das paisagens? Eu não vou me intrometer, eu vou deixar para que vocês respondam. Apenas estou fazendo a leitura do questionário, tá? No lugar onde você vive, existem elementos como os das paisagens retratadas nas imagens vistas nesta unidade? Conte aos colegas sobre isso. Converse com alguém de sua família ou vizinho que conheça alguma curiosidade da história do lugar onde você vive. Anote as principais informações e em sala de aula apresente aos colegas. Você pode colocar no caderno. Veja com seu papai, com a mamãe, até com a vovó, se for possível. Isso se você tiver o convívio com ela, para que você não tenha que sair, né? E tenha contato com vovó ou vovô se eles estiverem em quarentena, por favor. Então, gente, essas são 3 perguntas que eu quero que vocês coloquem no caderno como atividade de hoje, certo? Vocês irão responder de acordo com o conhecimento que adquiriram e vamos ver se está correto. Se não estiver, não tem problema. Tia faz a correção, dá as dicas para que você responda corretamente. Tudo bem? Espero que sim. Qualquer dúvida, estou à disposição. Até nossa próxima aula, ok? Tchauzinho!